O Departamento Médico do Grêmio confirmou mais uma notícia bem ruim para a reta final do Campeonato Brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, os médicos lutam para dar um reforço a Renato. Nós vamos falar sobre o treinador, que passou o dia em reuniões com o Departamento de Futebol. Os bastidores do Grêmio, depois da vinheta. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos das últimas horas do Tricolor. Esse é o Diário do Grêmio KTO, então deixa teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece. Passa na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e as partidas ficam muito mais interessantes. KTO.com, se tiver mais de 18 anos, vai lá e deixa o teu jogo mais divertido. Eu quero falar com você sobre as últimas horas, porque teve treinamento com a presença de alguns titulares lá no CT Presidente Luiz Carvalho, no gramado. Uma atividade que pôde ser observada pela imprensa, um trabalho leve, é verdade, com o Renato observando bem a distância. O Renato ele não está muito envolvido neste momento de data FIFA com as atividades de campo. Relatei isso, né? No trabalho da segunda-feira, o Renato nem no campo apareceu. Na terça, o Renato ele observou a distância, sentado, envolvido com algumas conversas que nós vamos relatar na sequência, mas o trabalho ele aconteceu no gramado, com alguns lances importantes, com observações feitas pela comissão técnica e muita movimentação antes da folga. O Departamento Médico do Grêmio confirmou uma péssima notícia para o treinador, pensando na reta final do Brasileirão. E lembrando, o Grêmio ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro, só que para isso precisa ganhar do Atlético Mineiro na próxima rodada fora de casa. João Pedro, lateral direito titular, está fora da disputa. Ele teve diagnosticado uma lesão de grau 2 na coxa direita e vai parar. Automaticamente, Fábio deve ser o titular da posição. Dávila, grau 2, será que não volta? Cara, não volta a tempo, tá? Vamos lembrar um jogador que teve um grau 2, claro que esse teve problemas e o Grêmio tá abafando o caso, não tá dando muitos detalhes a respeito. Rodrigo Eli, que era titular, né? Tava ganhando o posto de titular no sistema defensivo, teve uma lesão de grau 2 e ainda não voltou e não deve voltar nessa reta final, pelo que nós estamos acompanhando lá no CT. Quem também não participou do treinamento foi Bruno Alves, mas diferente do JP, Bruno Alves está fora, mas volta. Bruno Alves teve uma indisposição e por isso não pôde trabalhar. A ideia é que nesta quarta-feira ele fique à disposição, pelo menos, né, vá lá, dê aquela conversada, ver como é que está a situação. Não é uma preocupação, é um zagueiro importante, mas que está suspenso por conta da expulsão, uma injusta expulsão, o Grêmio tem reclamado bastante, mas está expulso, não vai jogar contra o Atlético Mineiro na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. PP foi visto na academia, tá? O PP ele ainda está numa fase de recuperação, existe um otimismo quanto à volta do PP contra o Atlético Mineiro. Há quem defenda esta possibilidade. O PP ele vai cumprir agora uma agenda bem rígida, tá? De fisioterapia durante o período da data FIFA e durante a folga. Ele não vai ter muita folga não, ele vai ter que trabalhar bastante porque quer estar à disposição contra o Atlético Mineiro. É possível? É possível, mas o jogo mais idealizado, mais real é contra o Goiás na Arena, tá? O Grêmio trabalha, sonha com a possibilidade de colocar o PP à disposição para enfrentar o Galo. Mas, repito, o jogo mais real disso acontecer é contra o Goiás. A gente vai ter que acompanhar bem de pertinho esta recuperação. Eu falei que o Renato ele ficou praticamente todo o treinamento em conversas com a direção. Isso é uma verdade, tá? Desde que iniciou a atividade, por volta das 10 horas da manhã, o Renato esteve reunido com o Luiz Wagner Vivian, executivo do Grêmio, e com o vice de futebol Antônio Brum. A conversa, ela durou mais de 2 horas, tá? Ali no gramado, por hora, por vezes eles saíam de lá. O Luiz Wagner Vivian teve um momento que deixou o campo e foi para a sala do departamento de futebol. O Renato deu uns minutos e foi atrás, o Brum também acabou indo atrás. Eles seguiram conversando por lá, até que o Renato veio para o campo, o Brum veio também, sabe? Existiu uma movimentação bem diferente.
O que nós podemos concluir com base nas informações que temos de bastidor e daquilo que vimos como movimento no CT? O Grêmio aproveita essa pausa para fazer as suas avaliações de 2024. O departamento de futebol ele já está funcionando para 2024. Ah, mas tem o Campeonato Brasileiro? Não... Cara, tá faltando um mês. Um mês para terminar o Campeonato Brasileiro e essa é a hora que os dirigentes já estão se mexendo, já estão fazendo os primeiros contatos, estão tentando buscar contratações. O Grêmio já trabalha com um planejamento de Libertadores da América. E o Renato tem sido uma peça muito importante para isso, conversando, agindo, indicando, aprovando, recusando nomes. O Renato é uma peça-chave. E aí você pode se perguntar, tá, então ele vai ficar? A tendência é que sim, mas as partes só vão se reunir depois do Campeonato Brasileiro, mas por toda essa movimentação que a gente tem visto lá no CT, de conversa, de reunião, de prospecção e projeção, tudo aponta para a permanência do Renato na próxima temporada, sem dúvida nenhuma. Para a gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, eu quero falar sobre a CBF, porque a CBF se manifestou oficialmente naquele programa sobre arbitragem que eles fazem, sobre o pênalti que João Pedro cometeu em Matheus Bidu e que não foi marcado. A CBF falou, foi pênalti, de fato foi. A avaliação é que o árbitro do jogo e o VAR se preocuparam demais com a ação do Bidu e não com o movimento do João Pedro. O lance, ele passou batido, o pênalti não foi marcado, na sequência acabou que o Bruno Mendes da equipe do Corinthians foi expulso por uma entrada, maluca, uma entrada criminosa, no termo futebolístico da coisa, em cima do Bessosi, que está bem, está treinando, e o Corinthians reclamou demais. A CBF foi lá, fez o vídeo, mostrou, repercutiu, quase que pagaram a conta por conta daquele erro lá no Itaquerão, sabe? Ah, também erramos contra o Corinthians, aquela história toda. Eu vi a repercussão na rede social e os torcedores do Corinthians estavam levando por esse lado, quase que a banca paga e recebe, sabe? Mas enfim, faz parte do espetáculo. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte do A Dupla. A gente precisa ficar ligado, tem mais treinamento nesta quarta-feira, estarei no CT, presidente Luiz Carvalho acompanhando. Então a gente se vê. Tchau, tchau.